quando eu era criança, né, isso já tem bastante tempo, pelo menos uns 30 anos assim, pô, rolava uma brincadeira entre mim e o meu irmão, que era o seguinte: a gente às vezes pedia um favor para o outro, e aí quando o outro fazia o favor, então, sei lá, pega uma água lá, pega a guitarra ali, pega alguma coisa, não tinha guitarra não, mas sei lá, pegar alguma coisa, e quando a pessoa voltava, eu acho que é brincadeira de irmão. Quem tem irmão aqui, levanta a mão, irmão, sem ser, né, em Cristo, irmão lá da casa, pô, maneiro, um galerão, tem 2 irmãs aqui, né, pô. Então, a gente pedia um favor assim um para o outro, só que era um favor disfarçado. Quando o irmão voltava trazendo aquilo, né, se fosse água, por exemplo, o irmão voltava com a água assim, aí entregava a água, e no final, quando entregava, você dizia uma palavra hostil para ele assim, tipo, moral, é bom e eu gosto, mandei, trouxe, não sei o quê. Sabe, tipo assim, não foi favor, não. Foi porque você mandou, porque você tem moral, porque você manda. Aquilo, cara, era uma ofensa, assim, terrível. E gerava guerras e guerras mundiais dentro do ambiente de casa. É engraçado que o tempo passou e parece que essa questão, assim, da autoridade, ela ficou mais tensa para a gente, sabe? Quando a gente tem que lidar com a questão de autoridade. E principalmente eu acho que porque hoje tem esses discursos assim de empoderamento. É uma palavra que, cara, a palavra empoderar-se é uma palavra que surgiu agora. No tempo que eu era criança não existia isso não, beleza? Então assim, eu acho que por causa desses movimentos todos e desse lance de se empoderar, eu acho que essa questão da submissão ficou cada vez mais difícil, cada vez mais estranha para a gente. Então, por exemplo, se eu disser para você que você tem que respeitar alguma coisa, você tem que fazer tudo mais, se alguém disser para você que você tem que ser submisso, vem logo no nosso coração essa ideia assim, pô, que história é essa, que isso? E não, eu tenho poder, eu tenho que me empoderar, eu tenho que ser maior, eu tenho que ser, sabe, eu não posso ficar abaixo de ninguém. Quando a gente lê umas passagens da Bíblia, assim, a gente estranha essas passagens, porque dentro desse contexto de empoderamento, cara, não tem nada a ver o que a Bíblia está dizendo e o que esses discursos estão falando para a gente. Hoje, a gente vai ler um trecho que também é desafiador. Por quê? Porque o apóstolo Pedro, nessa carta, vou tentar fazer um ajuste aqui, não sei se eu vou conseguir, se estou fazendo o ajuste certo. Não estou, né? Calma aí, aqui. O apóstolo Pedro, nessa carta, ele vai dizer para a gente o seguinte, que a gente tem que ser submisso a uma opção de coisa. E aí, quando você olha para o que o Evangelho diz e olha para a realidade, cara, isso, obviamente, gera um conflito no nosso coração. Vamos olhar para o texto, então? Você está com o texto aberto aí? Primeira carta de Pedro, capítulo 2. A gente vai ler do verso 13 ao verso 17. Vamos lá? Então, ó, diz assim a palavra de Deus: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Amém. Nos últimos dias eu tive que estudar essa carta, né? E eu percebi que no Gol da semana passada foi pregado também o texto, né, da primeira carta de Pedro, só que o capítulo 1, versos 3 a 9, se eu não me engano. Pô, uma palavra muito maneira, se você quiser ouvir essa palavra aí, fica essa dica, palavra do Gol da semana passada. Cara, sabe qual é o contexto que está rolando aqui? O contexto é impressionante, porque assim, Pedro está falando para a gente que a gente tem que se submeter, como você leu aqui comigo e viu e ouviu, a gente tem que se submeter às autoridades.
E aí ele vai falar do rei, em primeiro lugar, depois ele vai falar dos governantes, aí depois ele vai falar da nossa relação com o outro, que a gente tem que respeitar as pessoas, vai falar que a gente tem que amar os nossos irmãos em Cristo, depois ele vai dizer que a gente tem que temer a Deus e que a gente tem que respeitar também o rei, né? E honrar o rei, como está nessa sequência aqui da carta de Pedro. Sabe qual é o contexto em que esse negócio foi escrito? O contexto é um contexto assim muito grave e muito mais complexo do que o que a gente vive hoje. Então, Pedro, ele já tinha pregado o evangelho durante muitos anos, então provavelmente 30 anos tinham passado, né? A gente viu isso também na pregação do Gol. E agora ele está no finalzinho da vida dele mesmo. E se a gente lembrar de quem é Pedro, Pedro é aquele cara impulsivo. Você lembra daquela cena do Getsemane, em que Jesus vai ser traído, os discípulos estão com Jesus, né? O único apóstolo que não está com Jesus é Judas, quem o trai, e aí Judas traz, né, um grupo de soldados, uma legião de soldados, e aí essa galera vai prender Jesus, e quando esse pessoal prende Jesus, obviamente a gente sabe pelo texto que é injustamente, Jesus vai ser preso, né, mas sendo inocente, Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, um homem, né, santo, Deus homem, homem Deus. Então quando isso acontece, o que Pedro faz? O relato de João vai dizer que Pedro saca uma espada. Nesse tempo, espada é a arma que tinha, beleza? Você sabe, né, que quando foi inventada a arma de fogo e tal, você sabe disso. Então, nesse tempo não tinha arma de fogo. A arma mais poderosa que você podia ter era uma espada. Os caras discípulos de Jesus estavam armados, beleza? Eles estavam com a espada. Aí, Pedro saca da sua espada e corta. Obviamente, ele não queria cortar a orelha, né? Ele queria cortar outra coisa. Mas ele corta a orelha de um centurião lá, de um guarda chamado Malco. Tem o nome do guarda, tem toda a cena que aconteceu. Poxa, o Evangelho vai dizer também que o que Jesus diz? Vocês acham que se eu não orasse para o meu Pai, Ele não mandaria 12 legiões, né, de anjos para me socorrer? E ele pega a orelha de Malco, né, e coloca no lugar, e Malco fica curado, e, né, toda aquela cena. Mas Pedro é esse cara impulsivo. Diante de uma autoridade que era autoridade romana, o que Pedro fez? Sacou a espada e cortou a orelha de um centurião, de um soldado. Consegue entender? Pedro é o mesmo que no passado covardemente negou a Jesus 3 vezes e carregou, né, consigo aquela culpa, né, e aquele pecado, mas depois ele confessa Jesus 3 vezes diante de Jesus. Então esse é Pedro. Só que Pedro agora está no final da vida dele e provavelmente ele está vivendo aquelas cenas últimas da sua vida que Jesus tinha profetizado. Eu estou lembrando dos evangelhos. Poxa, vocês leram o Evangelho de Marcos com a gente, todas essas cenas, vocês lembram disso? Jesus tinha profetizado também em relação a Pedro, isso também está no Evangelho de João, outro evangelho, dizendo o seguinte: olha, hoje você faz as coisas e você levanta e você acha que você domina a sua vida. Ele fala isso com outras palavras, mas vai chegar um dia que alguém vai te vestir, alguém vai te levar para onde você não quer. Jesus estava falando sobre o tipo de morte que Pedro ia sofrer. Esse é o momento em que isso tudo vai acontecer. Esse é o momento em que a profecia de Jesus vai se cumprir. É o momento em que Pedro, já no final da sua vida, ele vai ser levado, arrastado para onde ele não quer, e ele vai ser obrigado a se submeter a um sacrifício. A história extra-bíblica, né, a história canônica extra-canônica, fora da Bíblia, vai dizer, através de Eusébio, um historiador, Eusébio vai contar a história desses homens. E Eusébio vai dizer o seguinte: sabe o que aconteceu com a vida de Pedro? Primeiro, a mulher de Pedro que participava do seu ministério, como a gente vê na Bíblia. Paulo fala isso, né? Pedro tem a sua mulher, né, com ele, mas eu não tenho. Dizendo, né, poxa, eu escolhi viver sem mulher nesse momento, mas Pedro é casado, então você pode fazer uma coisa ou outra diante do chamado que você tem diante de Deus. Eusébio vai contar que a esposa de Pedro, ela vai ser morta, crucificada por causa do Evangelho, e Pedro vai testemunhar essa morte.
Pedro vê a própria mulher sendo crucificada, e Pedro diz palavras de incentivo para ela permanecer na fé e glorificar a Deus com seu sacrifício. Olha só que coisa impressionante. E esse mesmo Pedro, né, que antes covardemente tinha negado Jesus 3 vezes, vai chegar um momento em que ele vai ser crucificado também, e ele vai dizer que ele não é digno de ser crucificado como seu mestre, como Jesus. E ele vai pedir para ser crucificado de cabeça para baixo, para que ele não fosse crucificado como Jesus. O contexto em que essa carta foi escrita é já esse contexto de perseguição. Então, se você lembra aí da história que você estudou, não sei se você estudou História Universal tal na escola, né? A história é a seguinte: Nero, num determinado momento, ele assume o poder em Roma, e Nero era um cara muito ambicioso, e muito terrível, e muito promíscuo. Então, poxa, Nero tinha relação sexual com todo mundo, Nero fazia todo tipo de atrocidade, era um homem extremamente ganancioso, e ele fazia muitas obras. Chega um momento em que Nero coloca fogo em Roma, é o que diz a história. Nero coloca fogo em Roma, para que ele mesmo possa reconstruir a cidade. Porque ele já não tinha mais o que fazer, o que construir, ele queria construir mais. Na sua ambição, ele coloca fogo na cidade. Centenas de pessoas morrem, se não milhares de pessoas morrem. Os prédios são destruídos, famílias arruinadas. Aí o que Nero vai fazer? Ele vai colocar a culpa nos cristãos. Parece que uma parte da cidade que sobrou era justamente uma parte em que os cristãos moravam. Então Nero vai dizer, ó, tá vendo? As casas que sobraram são as casas dos cristãos. Foram eles que colocaram fogo em Roma. Então os cristãos vão começar a ser perseguidos nesse tempo. Então olha só, nesse tempo de perseguição, nesse tempo em que a mulher dele vai ser crucificada, nesse tempo em que Pedro vai ser crucificado de cabeça para baixo, Paulo vai ser martirizado também, na mesma sequência, né, Paulo e Pedro em Roma. É nesse contexto que Pedro diz isso para você. Então ele diz que você tem que, por causa de Deus, se sujeitar a toda a autoridade constituída por Deus, entre os homens. E ele diz que você tem que se sujeitar ao rei, aos governadores, e você tem que temer a Deus, né, sobre todas as coisas. Tudo bem? Você tem que viver como se você fosse um escravo, como se você fosse servo, apesar de ser livre. Você tem que tratar todo mundo com devido respeito, você tem que amar aos irmãos em Cristo, e você tem que temer a Deus e honrar o rei. É esse texto que a gente leu, nesse contexto aqui que a gente leu. Cara, é um contexto impressionante, não é? Você acha que o que Pedro viveu, o que Paulo viveu, foi mais tranquilo do que a gente está vivendo, diante de todos esses discursos ideológicos e tudo mais? Eu acho que não. Beleza. Esse texto ensina para a gente uma grande lição, é a grande lição do texto. E a lição é a seguinte: o nosso relacionamento com Deus, ele vai determinar todas as outras esferas de relacionamento que a gente tem. Beleza? Seja para o bem ou seja para o mal. Então, assim, se eu não temo a Deus, se eu não considero Deus como um nada, então eu vou ter grande dificuldade de entender essas esferas de autoridade e submissão. Então, pô, não acredito em Deus, então não acredito na ordem suprema. Então, por que eu vou me submeter a qualquer tipo de ordem? Você consegue entender? Mas, por outro lado, se a gente é crente, e se a gente teme a Deus, esse temor a Deus e esse relacionamento com Deus, ele vai afetar de certo modo e determinar de certo modo todos os nossos relacionamentos. Então, assim, vai afetar o modo como eu me relaciono na minha família, na minha escola, na igreja e com a minha vizinhança e todas as outras formas de relacionamento que a gente possa ter. Se você olhar para a sequência do texto aí, se você olhasse para a sequência do capítulo 2, você ia ver o seguinte, que o que Pedro vai começar a fazer depois de falar disso? Ele vai começar a enumerar, ele vai começar a te dizer, fazer uma lista, beleza? De coisas que você precisa se relacionar com submissão, diante de autoridade. Então ele vai falar assim, pô, no casamento, como é que a gente se relaciona com submissão?
No trabalho, como é que a gente se relaciona com submissão? E nas relações de trabalho, ele cita até a relação do escravo. Cara, olha só que coisa louca, assim, para a gente compreender dentro do nosso contexto, né? Diante desse texto, a gente tem 4 aplicações, assim. É o que a gente vai tentar fazer agora, beleza? Viver esse texto. Esse texto já é uma aplicação do apóstolo Pedro. Ele serve completamente para a gente. A autoridade do tempo de Pedro, cara, era uma autoridade que ninguém curtia, ninguém gostava. A história aqui é a seguinte: não interessa se você curte ou não curte a autoridade, você tem que respeitar. Entende? É isso que Pedro está dizendo, cara. E a gente vai tentar seguir a sequência textual. Só que você vai reparar o seguinte: se você lesse aí o verso 17 de novo, você consegue abrir o verso 17 aí de novo, por favor? Você tem que ficar ligado nisso. Eu vou mexer na ordem do verso 17. Então, nas aplicações de Pedro, ele diz assim, ó: tratem a todos com devido respeito. Essa não é a minha primeira aplicação. Amem os irmãos, não é a minha segunda aplicação. Temam a Deus, é a minha primeira aplicação. Beleza, e honrem ao rei, é a minha última aplicação. Por que eu mexi na ordem de Pedro? Você tem que ficar ligado se eu estou mexendo na ordem do texto, você tem que ficar esperto. Quem te garante que eu estou falando essa parada aqui na ordem certa? Beleza, você tem que ler aí, você tem que ser os crentes de Bereia. Lembra dessa parada lá em Atos? Crente de Bereia, reconheceu alguma coisa? Paulo falava e os caras estavam lá, ó, olhando a Bíblia. E volta, e vai, para ver se o negócio estava de acordo. Tudo bem? Nosso compromisso é com o quê? Com a palavra de Deus, beleza? Seu compromisso é com a palavra de Deus, não é comigo não. Eu vou mexer na ordem, mas sabe por quê? Porque naquilo que Pedro coloca como verbo, então assim, na ordem, ele coloca, né, tratem a todos, mas ele já tinha dito para se sujeitar à autoridade. Aí depois ele diz, amem aos irmãos, que são irmãos em Cristo, temam a Deus e honrem o rei. Quem estuda essa língua aqui vai entender que na ordem dos verbos que ele vai colocar, ele faz uma ironia aqui, porque assim, o verbo que tem mais importância é o temer, beleza? E é justamente a Deus que está em primeiro lugar. Ele não coloca Deus em primeiro lugar na ordem, mas ele coloca na ordem semântica, que é na ordem de sentido, na ordem das ideias. É nesse sentido que eu vou estabelecer essa primeira aplicação aí que a gente está vendo, que a gente deve temer a Deus, beleza? Então, em primeiro lugar, poxa, Pedro sabe muito bem do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, todo o coração, força, alma, entendimento. Em primeiro lugar vem o temor a Deus. Esse é o nosso primeiro lugar. É o temor a Deus que faz eu me relacionar em todas as esferas, seja no trabalho, seja na escola, seja na família, seja na igreja, seja onde for. Diante do temor a Deus, eu vou respeitar as pessoas, eu vou amar o meu irmão e eu vou respeitar a autoridade e honrar a autoridade. Beleza, então em primeiro lugar vem esse temor a Deus. Primeiro você tem que saber assim, você teme a Deus? Perceba que a palavra temor é unicamente usada para Deus. Então assim, a gente não precisa temer autoridade nenhuma que não seja Deus. O nosso temor, a gente estremece literalmente diante de Deus somente. Porque é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de toda a terra, é o Deus que faz a nossa tomada ficar ligada. E na hora que a nossa tomada for desligada, você entendeu a metáfora da tomada? Entendeu? Pô, quem assiste o MMA tem essa metáfora aí, desligou o disjuntor da pessoa, quando a pessoa apaga. Entende? É Deus que liga o disjuntor e desliga o disjuntor, seja lá por que motivo for, pelos motivos de Deus. Então, a gente tem que entender que o nosso temor, né, sobretudo, o princípio de toda sabedoria é o temor a Deus. O princípio de uma vida sábia é temer a Deus sobre todas as coisas. O princípio de uma vida santa é temer a Deus sobre todas as coisas.
No entanto, o temor a Deus sobre todas as coisas abre uma brecha que é difícil da gente definir. Então, abre uma porta que é difícil da gente saber quando que a gente pode abrir essa porta. Que é a porta da desobediência, quando desobedecer agrada a Deus e obedecer desagrada a Deus. Poxa, agora eu dei um nó na sua cabeça. Não é isso? Olha só. Quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente tem condições de como Daniel. Pô, lembra de Daniel? Vocês estão lendo a Bíblia, não estão? Lembram de Daniel? Qual a história de Daniel? Não pode orar mais para Deus nenhum, beleza. Aí o que Daniel vai fazer? Vai orar. Ele entende, cara, que a oração é mais preciosa do que uma vida sem oração. Então ele entende que morrer para orar era melhor do que viver sem orar. Mas aquele era o decreto do rei, entende? Então assim, o rei mandou, e quem manda é o rei. Só que Daniel fez o quê? Desobedeceu. É isso que a gente chamaria de desobediência civil, um termo técnico, entendeu? Daniel desobedeceu. O que os amigos de Daniel fizeram? Desobedeceram. A gente não vai se curvar diante da estátua de ninguém, a gente só se curva diante de Deus. Então, eles desobedeceram. Quando a gente teme a Deus, e quando a gente tem essa sabedoria que vem do temor a Deus, a gente vai ter condições de, em raras situações, perceba que isso não é a regra geral, tipo assim, Clóvis está falando que eu posso desobedecer, beleza? Ele ensinou isso agora, ensinou sexta-feira, então vou começar a desobedecer. Não, quando a ordem do rei, ou a ordem do Estado, quando a ordem estabelecida, ela entra em conflito direto com a vontade de Deus, entende? Quando ela entra em conflito direto com a vontade de Deus, a gente desobedece a ordem dos homens e obedece a Deus. Lembra de Pedro lá, quando ele foi preso, no início de Atos? O que Pedro vai falar? Os caras vão dizer assim, o que vocês estão pregando aí? Não, vocês não podem pregar isso não. E eles até dizem assim, como é que esse cara iletrado está falando isso tudo? Tipo assim, Pedro, pescador, o cara estava pregando como ninguém. Aí eles vão dizer, vocês têm que ficar quietos. Tá bom, a gente vai liberar vocês. Mas vocês vão ficar quietinhos a partir de agora. Aí o que Pedro vai dizer? O que importa a gente? Obedecer a Deus ou aos homens? É claro que a gente vai obedecer a Deus. Pedro falou para eles assim, eu vou continuar pregando. Foi isso que ele falou. Lembra da história de John Bunyan? O cara que escreveu O Peregrino. Já ouviu falar nesse livro? Você tem que ler esse livro. Você ainda não leu esse livro? Olha só. O Bunyan, ele vai ser preso porque ele estava pregando o evangelho. E ele fica preso, se eu não me engano, estou falando de cabeça agora, 13 anos. Por ter pregado o evangelho, ele fica preso. Em várias situações da vida de John Bunyan, ele é tentado a deixar a prisão pela condição, assinando um termo, de que ele não ia mais pregar o evangelho. E sempre que lhe era oferecida essa oportunidade, John Bunyan dizia assim, olha, se vocês abrirem a porta, no dia seguinte eu estou pregando o evangelho. Então, deixa a porta fechada. E John Bunyan, cara, ele tinha uma filha cega, né? E parte das orações e do sofrimento dele era justamente esse, né? Não poder ficar do lado da filhinha dele cega, porque ele cumpria a vontade de Deus em pregar o evangelho. Poxa, olha só. Lembra da história dos cristãos que levavam Bíblias para os países, né, sob a cortina de ferro aí da União Soviética? É desobediência civil, entendeu? Tem crente na China, na Coreia do Norte, nos países islâmicos, o evangelho está sendo pregado. Glória a Deus pela vida dessas pessoas. Então, assim, a gente teme a Deus sobre todas as coisas, e por temer a Deus, a gente vai tentar olhar para a segunda lição. Então, a gente deve, que é na ordem do sentido dos verbos, a segunda lição é que a gente deve amar os nossos irmãos em Cristo. Beleza?
Então, assim, primeiro lugar é Deus no nosso coração. Depois a gente tem que amar os nossos irmãos em Cristo. Se a gente puder ajudar alguém, cara, a gente tem que olhar para a igreja. Entendeu? Quem dos nossos irmãos passa por necessidade, precisa de ajuda. O que é maneiro é que, se você, assim... Não sei se você lembra daquela outra passagem, sei que estou falando de vários textos da Bíblia, mas, cara, só me vem a Bíblia na cabeça, nesse momento. Olha só, tem hora que eu penso em outras coisas também, sundae de chocolate, chocolate, milkshake, penso muito nisso também. Mas nesse momento é a Bíblia, que está aqui na minha cabeça. Então, não sei se você lembra daquela parte que os discípulos começaram a discutir, e Pedro estava no meio desses caras. Os discípulos começaram a discutir assim, pô, quem é o maior, né? Da gente assim, quem vai sentar do lado direito e quem vai sentar do lado esquerdo? Quem vai ser tipo o primeiro-ministro de Jesus no reino dele? Quem vai mandar na galera, tal? Vocês lembram dessa parte? Aí, olha só, o princípio que eles tinham na cabeça era de superioridade. Tipo assim, pô, a gente tem que ser maior do que todo mundo. Jesus diz para eles assim, não vai ser assim entre vocês. Essa é a lógica dos outros, a de vocês não é essa não. Mas aí você vai perceber assim, que diferente do princípio de superioridade, Jesus não está propondo o princípio de igualdade. Não está propondo. Então Jesus não está dizendo assim, vocês são todos iguais, vai ser todo mundo igual. Não, não, não. Jesus está propondo um princípio muito pior, mais difícil, mais complexo e mais santo, que é o princípio de inferioridade. É você dizer assim, eu sou menor. Então, quem quer ser o maior, tem que ser o menor. Quem quer dominar, vai ser escravo agora. Poxa, cara, entende o que Jesus está falando? Então, amar ao próximo é nessa escala, de você se colocar como menor. Sabe qual é o problema dos casamentos? É que um quer ser maior do que o outro o tempo todo. Porque a gente veio com esse discurso, minha esposa está aqui, a gente está fazendo 10 anos de casado hoje, beleza? Cara, a gente veio com esse discurso assim, a mulher tem que se empoderar, e o homem também não quer ficar para trás, está todo mundo querendo mandar em todo mundo, e a regra é ser um maior do que o outro. Jesus vai dizer assim, cara, a regra de vocês é, vocês querem disputar? Beleza, vamos disputar para ver quem vai vestir toalha de escravo. Toalha de escravo. Era a toalha do pior tipo de escravo que tinha dentro da casa, que era o cara que lavava o pé de todo mundo que chegava da rua. Jesus veste essa toalha e lava os pés dos seus discípulos. Percebe? O amor é prático. O amor a Deus, o temor a Deus, só posso dizer que eu temo a Deus se eu amar o meu irmão. É isso que João vai dizer na carta dele. Então, Deus é invisível. Está dizendo que ama a Deus, que é invisível. Você tem que amar o seu irmão que é visível, está ao seu lado. É isso, amém? Quem diz um amém aí? Amém. 2 pessoas disseram, minha esposa. Fala aí, amém, Raquel. Submissão agora. Beleza. Terceira lição, penúltima lição aí para a gente fechar. Devemos tratar a todos com devido respeito. Então, aí o que Pedro vai começar a fazer? Primeiro é Deus, depois o próximo. Mas, obviamente, todo mundo você vai respeitar. Então, você vai respeitar uma criança como criança, na sua limitação. Você vai respeitar um idoso como idoso, uma pessoa mais velha que você e possivelmente mais sábia que você. Tudo bem? Você vai respeitar seus pais como pais e seu vizinho como seu vizinho. E a regra de ouro do respeito é a regra de ouro lá de Mateus 7,12, que é o sermão da montanha, fazer com os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Isso é respeitar. Isso resolveria também todos os problemas do mundo, todos os problemas no casamento, resolveria tudo. Fazer com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. A última aplicação, devemos respeitar as autoridades. Aí, poxa, cara, esse que é o detalhe. Na época em que Pedro está falando isso, é um tirano que é o imperador, beleza? Ele tem nome de imperador. É um tirano. Hoje a gente vê o noticiário, a gente vê as autoridades envolvidas em escândalos. No nosso estado, então, cara, todos os últimos governadores do nosso estado, desde que a gente se entende por gente,
todo mundo processado, condenado várias vezes, preso várias vezes, afastado, etc. É nesse contexto de corrupção, é nesse contexto de tiranos que Pedro vai dizer que a gente tem que respeitar a autoridade. Cara, olha só que doideira, né? E a gente vai ter que respeitar a autoridade nesse mundo que a gente vive, que é um mundo virtual, que a gente tem grande facilidade de chegar na internet e detonar todo mundo, e bater em todo mundo, e fazer, né, o protesto do jeito que a gente, né, queira fazer. Mas sempre que a gente se dispuser a fazer algo, a gente tem que pensar se aquilo realmente está servindo para a glória de Deus, se a gente não está fazendo algo para a gente se levantar, se exaltar, para a nossa vaidade, se a gente está sendo submisso, beleza? A Bíblia não manda você se empoderar de nada, a não ser você se encher do poder do Espírito Santo de Deus, mas o poder do Espírito Santo de Deus é também esse poder de você se colocar diante das autoridades, entende? A Bíblia está dizendo que a gente vai ser santo se a gente se colocar diante das autoridades com respeito, cara, honrando as autoridades. Olha que doideira. A gente é criado também num contexto, a última parte aí para a gente orar e finalizar, última parte da aplicação. Eu mesmo fui criado nesse contexto em que a gente, por exemplo, o organismo que o Estado usa para impor a ordem é um organismo que muitas vezes, vou traduzir, é um organismo que muitas vezes é rejeitado. Então, por exemplo, a gente às vezes tem um ranço, um resquício, um problema com a polícia, por exemplo. Não é isso? Já tomou uma dura da polícia alguma vez na sua vida, tal? Eu já levei, porque eu trabalhava na Mangueira. Aí, quando saía da Mangueira, no ônibus, se eu não me engano, 844, passava por São Cristóvão, tal. Quando descia o morro, a polícia entrava no ônibus e, às vezes, a polícia olhava... o policial olhava para a minha cara... Aí pensava assim, pô, o que esse cara estava fazendo no morro com essa mochila aí? Aí, pô, abre a mochila. E, cara, incrivelmente, teve uma vez que o policial entrou no ônibus, ele me escolheu. Todo mundo no ônibus, o cara me escolheu. Abre a mochila. Aí eu abri, aí, pô, uma opção de apostila. Você faz o quê? Eu sou professor, eu estava dando aula. Pô, beleza. Às vezes, até porque a polícia... tem também maus elementos, tudo bem? Tem pessoas corruptas também no corpo policial. Às vezes, porque tantas vezes a polícia foi truculenta e a gente assimilou muito esse discurso anti-autoridade também dos nossos professores de geografia, dos nossos professores de história. Esses caras detestam a polícia, detestam, né, o regime estabelecido do jeito que há, do jeito que está. Então, a gente tem um ranço com esse negócio, cara. E a gente não pode generalizar. E a gente tem que respeitar esse tipo de autoridade e tratar essa galera com honra. É o que a Bíblia está dizendo. Você consegue entender? Você consegue entender que historicamente foi criado esse ranço também na sua cabeça? De, pô, polícia, não sei o quê. Cara, é um ranço que a gente tem. Não sei se é só no Rio de Janeiro, que a gente é brasileiro. Não sei se é questão ideológica. Mas eu sei que isso acontece, mas a gente vai ter que orar pelas nossas autoridades, mesmo sendo quais sejam. E a gente vai ter que honrar essas autoridades, sejam quais sejam, porque a gente teme a Deus sobre todas as coisas. E a gente só vai se colocar numa posição de desobediência a partir do momento que a gente seja obrigado, né, pela vontade de Deus, pelo propósito de Deus. Apesar de que o texto, logo no início, ele vai dizer o seguinte, ó, a ressalva que o texto faz, né? Verso 14, seja os governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Então, os governantes têm, diante de Deus, essa missão, e se não cumprem essa missão, vão ter que responder diante de Deus, que é punir quem faz o mal e honrar quem faz o bem. Amém? Espero, cara, que a gente consiga viver isso na nossa família, que a gente seja submisso, beleza? Que na nossa esfera de relacionamento entre os irmãos,
que a gente queira ser o último, o escravo, o que serve. Que diante das autoridades a gente ore e honre as nossas autoridades, sejam quais sejam as autoridades. Amém? Senhor, muito obrigado pela sua palavra santa. A gente sempre se vê desafiados diante do teu evangelho, Pai. Falta muita coisa na nossa vida, certamente, mas o que não falta é a tua presença, a tua palavra, o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, que a gente possa colocar em prática essa tua ordem, Pai, de respeitar as autoridades, de amar o próximo, pelo temor que a gente tem a Ti, Pai. O Senhor é quem a gente teme, sobretudo na nossa vida, e a gente quer vivenciar, experimentar essa vida santa, que vai além dos conceitos que a gente tem, de fazer caridade, simplesmente, de ter uma vida de oração e de leitura da palavra, sendo isso tudo importante também, Senhor. A gente quer viver cada detalhe da sua palavra, Pai, cada detalhe do nosso cotidiano, que o Senhor possa aplicar essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus, amém.